Testando som. Testando. Espero que tá bom o ângulo assim. Pelo menos eu acho que tá bom. Bom, eu prometi pra mim que eu ia fazer alguns tipos de vídeo mais diferente, de uma forma mais solta, assim, porque nos outros vídeos eu percebi que eu tava um pouquinho travado e eu não sou tão travado assim. Na verdade eu sou travado pra falar com a câmera, mas pra falar com outras pessoas eu não sou tão travado assim, não. Principalmente dava aula, do treinamento, enfim. Não tenho problema de falar e me comunicar com outras pessoas, mas na frente da câmera é um pouco complicado. Principalmente porque agora tem gente aqui na sala, na hora que eu tô gravando, então isso dá mais vergonha ainda. Mas como é que eu vou estar lá no Big Brother se eu ficar com vergonha de uma pessoa? Imagina quem dirá de várias pessoas. Enfim, nessa série de vídeo aqui eu decidi falar um pouco sobre a minha experiência com cirurgia bariátrica. Eu fiz a minha cirurgia tem 18 meses aproximadamente e eu vou contar ela e vou separar em 4 vídeos. Então vocês vão me ver com a mesma roupa 4 vezes, porque eu vou explicar como é que foi cada etapa em um vídeo. Então se você gostou, se você tem alguém que precisa fazer essa cirurgia ou que tem algum problema com obesidade ou que tá pensando em fazer isso, mostra esse vídeo pra ele, manda pros seus amigos, manda nos grupinhos, publica nos grupos no Facebook e bora pro vídeo. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou falar da minha experiência sobre todos os aspectos que você pode imaginar de uma cirurgia bariátrica. Eu não sou médico, não tenho conhecimento científico sobre isso. As informações que eu tenho são informações que eu fui atrás na internet, que eu procurei, que eu pesquisei, que eu entrei em grupos, que eu conversei com pessoas que fizeram. Antes de você começar a assistir isso, não leve nada que eu estou dizendo como verdade absoluta. Procure um médico, procure um especialista, procure um psicólogo, procure alguém que vai te ajudar de forma exata e de forma científica, porque na verdade o que eu tenho aqui é apenas para contar a minha história e a minha experiência. No primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre como é a minha relação e como é que foi minha relação a vida inteira com a obesidade. Eu sempre fui uma criança que era muito gorda. Fiz um vídeo sobre romantização da obesidade que eu expliquei bastante como eu me senti em relação a isso, mas é sempre bom relembrar porque talvez as pessoas não tenham visto esse vídeo. Eu sou gay, eu sempre fui uma criança gorda, mas eu tive muita sorte de ser bonito de rosto, então eu sempre fui um gay gordinho, mas um gay bonitinho. Eu imagino que outro tipo de pessoa deve sofrer muito mais do que eu sofri. O meio gay, ele é um meio muito preconceituoso, totalmente físicos, então hoje, depois de muita luta, depois de muita informação, as pessoas estão se desconstruindo um pouco, encontrando lugares onde elas se sentem muito bem, como por exemplo, baladas voltadas pro pessoal que é mais gordinho, que o pessoal que é mais peludinho, que essas pessoas não eram tão bem vistas em outros lugares. Na verdade, elas eram até bem vistas, elas não eram tão desejadas. Obviamente que a gente tá falando de gosto, então pode ser que seja uma coisa muito relativa, mas quanto um corpo mais perfeito você tiver, próximo das revistas, próximo do que aparece na mídia, do que aparece na televisão, mais chances você vai ter de agradar mais pessoas. Não significa que uma pessoa que é gorda, ou uma pessoa que é peludinha, ou uma pessoa, ela não vai agradar outras pessoas. Ela vai agradar, mas numa proporção muito menor. Por quê? Porque o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é constituída em cima do homem branco, forte, cheio de músculo, com barba, enfim, ela é construída em cima disso e isso é um tema para outro vídeo que eu não quero entrar no detalhe. Quando eu comecei a sair pra baladinha, que eu comecei a sair com os meus amigos, era muito complicado porque eu tenho esse tipo de gosto, então eu me interesso por esse tipo de gente e eu nunca podia escolher eles, era sempre eles que tinham que me escolher. Então criou-se um aspecto de rejeição em relação a isso, então foi um dos fatos que eu nunca lidei bem com o meu peso. Eu tentei emagrecer de todas as outras formas que vocês podem imaginar, fiz academia, tomei remédio proibido, tomei remédio receitado pelo médico, fiz dieta, fui vegetariano e eu sempre tentei, mas eu nunca tive muito sucesso. Eu nunca tive muito sucesso porque eu tenho ansiedade. Quem está acima do peso e possui ansiedade geralmente desconta as crises de ansiedade em cima da comida. Eu nunca fui um gordo que deixou de comer, eu sempre comi muita besteira. Eu comia uma pizza inteira no final de semana. No final de semana não, eu comia uma pizza em 2 horas. Tomava 6 litros de coca a cada 2 dias, então eu comprava Coca-Cola na sexta-feira e no sábado eu já tinha que repor de novo. Eu não bebia água, eu não me exercitava de forma constante, então eu fazia 2, 3 meses de academia e aí eu via que não tava dando resultado, ou eu fazia academia e comia o dobro do que eu comia. Então eu literalmente sempre fui um gordinho que sempre teve problema com comida, então eu sempre comi muito pra descontar vários estresses, vários traumas, enfim. Quando eu decidi eu ia fazer a cirurgia bariátrica, eu decidi porque eu não aguentava mais me sentir pesado. Eu pesava 136 quilos, foi o máximo que eu consegui chegar, o máximo que eu consegui chegar como se fosse uma coisa boa, né? Foi o máximo de peso que eu tive no dia da cirurgia, inclusive eu estava com 137 e hoje eu peso 61 quilos, então é uma diferença muito grande, uma nova forma de vida, mas tem muitos gatilhos ainda que me remetem a ser gordo. Então às vezes quando alguém tá comentando alguma coisa, eu me coloco como se eu fizesse parte daquilo. Então às vezes a pessoa tá comentando, é ruim sentar no transporte público, eu falo, nossa, é ruim mesmo, né? Porque quando você vai sentar, as outras pessoas não querem sentar do seu lado, e eu não passo mais por isso. Então felizmente eu não tenho mais esse tipo de problema, mas na minha cabeça
cabeça eu ainda tenho. Na minha cabeça ainda eu tenho vários aspectos de insegurança que remetem da época que eu era gordinho. Então, como por exemplo, eu não enxergo ninguém em balada, assim, eu tenho muita vergonha disso. E isso faz eu perder várias oportunidades, porque teoricamente eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. E aí vem todo um trauma por trás, assim. Por que talvez hoje eu seja muito mais inseguro do que eu era antes? Porque antes, quando acontecia alguma coisa, alguma rejeição, eu era rejeitado porque eu sabia que era por causa do meu corpo. O meu corpo, ele não atraía a maioria das pessoas. Hoje não. Hoje eu sei que eu tenho um corpo que atrai a maioria das pessoas, mas mesmo assim, lidar com o fato de ser rejeitado, mesmo não tendo essa muleta pra eu poder utilizar, é bem complicado. Então, eu sou o tipo de pessoa que se eu chegar em alguém um dia e a pessoa falar não, eu acho que eu vou chorar. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco como é que foi o processo de escolher fazer a cirurgia, como é que eu decidi. Então esse foi um pouquinho da minha relação aí com a obesidade, como que eu era gordinho, como é que eu me sentia em vários aspectos. Se você gostou, compartilha com seus amigos, clica no like, assina o canal e deixa seus comentários aqui embaixo pra gente poder conversar e pra gente poder falar um pouco mais sobre isso.